Acho que agora começou. Bom, então boa noite a todos e todas. A gente vem falando nos nossos estudos, nossos encontros sobre obsessão e hoje não vai ser diferente. Mas antes da gente entrar no tema, a gente deixa a pergunta no ar. Pergunta que nos acompanha em todas as segundas e quartas-feiras. Quem acordou hoje? Empolgado ou empolgada? Animado ou animada a fazer a nossa prece inicial? Um de cada vez, não precisa brigar, não. Ninguém? Gui, eu vou fazer, mas vou deixar aqui um detalhe. Por que que ninguém quer fazer? Não sei. Eu acho que a gente vai botar uma regra agora. Hoje é fulano, hoje... Mas eu faço. Vamos lá. Então é contigo, Vânia. Vamos elevar nosso pensamento ao alto, agradecer ao nosso Pai por estarmos aqui reunidos para mais uma noite de estudos, de aprendizado, de troca de experiências. Agradecer a vida, a saúde de todos, agradecer os nossos mentores por estarem conosco, os mentores do nosso estudo, pedir a compaixão de cada um pelas pessoas que precisam, uma oração, um olhar. Às vezes alguém do seu lado precisa apenas de um olhar, às vezes é só um olhar, e esse olhar já ajuda. E pedimos ao nosso Pai a permissão para iniciarmos os estudos dessa noite, dizendo graças a Deus. Que assim seja. Obrigado, Vânia. Bom, então, relembrando aquilo que a gente tinha visto, a gente já abordou a obsessão em si, falando dos tipos de obsessão, falamos sobre os graus de obsessão, né? Falamos sobre o grau de obsessão simples, fascinação, subjugação, que é popularmente conhecido como possessão, né? E falamos sobre os tipos de obsessão, né? Quando a gente falou que existe a obsessão de encarnado para desencarnado, encarnado para encarnado, desencarnado para encarnado, desencarnado para desencarnado, obsessão mútua e a auto-obsessão. E a última vez que a gente se encontrou, a gente falou sobre os personagens que desempenham esses papéis. Quem é o obsessor? Quem é o obsidiado? E hoje a gente vai falar, claro que não com tanta profundidade, mas nós vamos entender de uma maneira geral a ideia do processo obsessivo. É claro que aquilo que a gente vai expor aqui não vai ser tão aprofundado quanto um curso, né, específico sobre obsessão. Num curso específico sobre obsessão, a gente teria que relembrar, a gente teria que estudar, relembrar primeiro a questão dos fluidos, falar sobre perispírito, falar sobre obsessão em si, e aí a gente iria abrindo nesse processo de estudo, a gente poderia ir dissecando como é, por exemplo, o comportamento da obsessão nos chakras, né? Ou nas rodas de energia. Como vai sendo enfraquecido, primeiramente, o chakra do plexo solar, que é por ele que começa, e isso vai se irradiando para os chakras básicos, vai obliterando os outros chakras. Se o médium, se a pessoa, né, é um médium ostensivo, como às vezes potencializa as faculdades, faz o efeito contrário. Então, a gente veria isso com muito mais profundidade. Bom, infelizmente não é o nosso papel aqui hoje, né? Mas, é claro, fica aí a incentivo, né? Para quando vocês puderem ler as obras que a gente cita aqui, ou até acompanhar algum tipo.
vocês já sabem mais ou menos o que espera vocês. E quem Gui, sabe, talvez um dia, né? é, No era- futuro, com mais oportunidade, mais tempo, a gente não possa fazer de fato, né? Mas um estudo bem mais minucioso que seria. Bom, é, Gui, oi? era essa a pergunta que eu ia fazer. A gente tem como fazer um curso específico? Então, algumas casas oferecem, né? Quando você estuda para uma reunião específica de desobsessão, inclusive que vai ser o nosso próximo tema, eles aprofundam mais, né? Geralmente os grupos de estudos até que vão aprofundar isso mais são os grupos de estudos dos médicos que trabalham com desobsessão. As pessoas se qualificam mais, né? Na, no tipo de reunião que estão fazendo. Então, geralmente, Entendi. as casas, os médicos fazem, eles fazem até esses grupos de estudos antes. Mas algumas casas já oferecem esses estudos de maneira geral, né? Eu não sei agora dizer assim, não conheço agora alguma casa que ofereça isso, por exemplo, online. Eu sei que a Uhum, FEP tem bastante material sobre. E vez ou entendi. outra a gente encontra algumas coisas de pessoas interessantes, né? Sueli Caldas Schubert, o Jacomelo, não sei se ele tem alguma coisa sobre obsessão, ele tem bastante coisa sobre fluidos, né? Sobre obsessão em si, não sei, nunca vi. Mas o Sueli Caldas Schubert e a Marlene Nobre tem bastante material em relação aos estudos das obras do Divaldo, né? Painéis da obsessão, obsessão e desobsessão, né? Então são bastantes estudos, bastante material em relação às obras, aos trabalhos de Divaldo, tá bom? A Mas se eu Mari, achar, se eu souber, eu mando para vocês. E claro, né, ó, se alguém também ver, perceber, pode mandar no grupo, a gente investiga, a gente vê se é legal, se é confiável, e aí fica, né, de material extra, material complementar. Tá bem? ok, Vou beleza. começar por nada, vou começar a compartilhar a tela. Vocês me avisem por gentileza. Peraí, deixa eu já fazer uma coisa. Me avisem por gentileza quando vocês estiverem vendo. Já estão vendo? Já. Já? Já. Então tá bom. Então a gente vai estar falando sobre o processo obsessivo. É mais ou menos a mesma história que eu falo quando eu vou falar, por exemplo, de reencarnação. Existe o planejamento reencarnatório, existe o processo reencarnatório. Existe a obsessão em si e o processo obsessivo. O processo obsessivo é o processo pelo qual inicia-se uma, uma espécie de influência fraca até de fato a obsessão em si. Esse é o processo obsessivo. Então, o que a gente vai estar estudando hoje, vai estar vendo em linhas gerais hoje, é como é o processo da primeira aproximação do espírito até de fato conjugar o pensamento e a gente inaugurar o que a gente vai chamar de fato de obsessão. Tá bom? A obsessão em si é depois, né? A gente está estudando o processo obsessivo. Tudo bem? Ok. Então, para a gente iniciar, processo obsessivo nada mais é do que uma sucessão de eventos que que termina com um domínio do obsidiado pelo obsessor, a ponto de subtrair-lhe, né, de prejudicar-lhe a saúde mental, física, social e familiar. No início da obsessão, o espírito perseguidor localiza na sua vítima tudo aquilo que a gente já falou, né? Os condicionamentos, as predisposição, as defesas desguarnecidas. Disso tudo se vale o obsessor para instalar a sua onda mental na mente da pessoa avisada. Então a gente sabe que o obsessor nada mais é alguém em desequilíbrio que procura às vezes por vingança ou por pura vontade de fazer o mal, ou às vezes por completa ignorância. Só que ele encontra na vítima, digamos assim, né, na pessoa que vai sofrer essa obsessão, alguém com a mesma faixa mental que ele, que acata as sugestões, que concorda com os pensamentos. Em seguida, envolve em seus fluidos perispirituais a fim de garantir efetiva sintonia mental entre ambos. Então, a primeira situação é o encontro. É esse o sonzinho. Sabe quando você está procurando seu carro no estacionamento, por exemplo, né? Ou está procurando um Uber, está procurando um ônibus.
esse primeiro encontro em que você está vendo o letreiro do ônibus, ou que você aperta a chave para ouvir o barulho do carro, ou que você olha a placa do Uber, digamos que seja a primeira etapa. É você encontrar a vítima, é o perseguidor encontrar a vítima. A segunda etapa, que ela é muito mais complexa e a gente pode dividir ela em inúmeras etapas, é o envolvimento em fluidos perispirituais. E é esse envolvimento, nessa etapa de envolvimento, é que a gente poderia destrinchar isso abordando como é esse comportamento em relação aos chakras, como é esse comportamento em relação aos meridianos, em que tipos de camadas do perispírito isso acontece. Mas isso só acontece porque de ação persistente. Lembra que a gente definiu lá no começo que obsessão é uma ação persistente, perniciosa de um espírito, seja ele encarnado ou desencarnado, sobre outro, seja também encarnado ou desencarnado. Então, o ponto é, obsessão só é uma influência ou uma ação persistente. Você teve uma ação, se você teve uma influência negativa, não necessariamente uma obsessão. Pode ter sido só um espírito que estava próximo, enfim. Agora, se ela é persistente, aí sim é obsessão. Quanto mais persistente e quanto mais guarida, quanto mais força a gente dá a essa persistência, essa influência perniciosa que chega, maior vai ser essa efetivação do domínio mental do desencarnado, do encarnado sobre nós. É o que o pessoal fala hoje em dia, que é fulano alugou um triplex na cabeça, né? Ou seja, você fala alguma coisa, pensa assim, né? Você fala alguma coisa para a pessoa ou alguém te fala alguma coisa que te deixa pensando por dias, por meses às vezes, né? Só que no caso do obsessor, é a pessoa que está ali persistentemente jogando esses pensamentos. Então é uma repetição constante. E tudo aquilo que é constante torna-se automático, quase que hipnótico. E a mente da vítima, incauta, invigilante, assimila, reflete e deixa dominar pelas ideias intrusas. Um exemplo até mesmo de obsessão de encarnado para encarnado é num relacionamento que, por exemplo, seja tóxico, né? Ele seja um relacionamento nada saudável, e a mulher ou o homem, o casal em geral, perde as pessoas que fazem parte desse relacionamento perdem a identidade. Copiam o parceiro ou a parceira. E aí, essa pessoa ela perde a identidade, ou seja, ela vai refletindo, vai assimilando e refletindo o parceiro ou a parceira. Ele ou ela não tem identidade mais. Uma pessoa obsidiada, então, ela perde a autonomia, ela perde a identidade dela. Porque ela está assimilando e refletindo as inspirações que o obsessor ou a obsessora passa a ele ou ela. Tudo bem até aqui? Tudo certo? Certo. Ok. Ok. Qualquer dúvida, vocês me perguntem. Então, o primeiro ponto é sintonia obsessiva. Então, se o espírito, seja bom ou mal, quer atuar sobre o indivíduo, ele vai envolver a pessoa, mais ou menos, como seu perispírito, como se for um manto. Quando a gente fala que os bons espíritos envolvam fulano que acabou de desencarnar, a gente fala esse envolver num sentido de abraço mesmo, porque no plano espiritual a gente acaba envolvendo as pessoas, e essa palavra é muito correta nesse sentido, porque envolve mesmo, é como se você pegasse o seu perispírito, você expandisse, você abraçasse. De certa forma, o obsessor faz isso. E aí os fluidos se interpenetram, eles se chocam, eles se atritam, eles se unem. Os pensamentos e as vontades dos dois vão se confundindo. Bom, você pode ter essa sintonia com o seu mentor, mas infelizmente também pode ter com o seu obsessor. Bom, desculpa. O espírito pode então se servir do corpo do indivíduo como se fosse seu. Lembrando que o espírito não entra no corpo da pessoa, né? A gente viu lá na subjugação que não há um trocar de lugar. A pessoa continua no corpo dela. O que acontece é que a pessoa é subjugada, né? Por isso que a gente evita o termo possessão. Então, o espírito acaba fazendo a pessoa agir.
A pessoa vai agir por fascinação, vai falar, vai escrever, vai desenhar, vai agir de uma maneira extremamente diferente da que ela estava acostumada às vezes. Mas, no caso, se fosse um espírito bom, claro, o espírito bom não faz obsessão, né? Mas se esse envolvimento espiritual fosse um espírito bom, a ação vai ser suave, vai ser benfazeja. E espírito bom vai sempre inspirar a gente a fazer coisas boas. Já ser um espírito mau, vai nos inspirar, ou melhor, vai nos forçar a praticar ações ruins. Se é perverso e malfazejo, aperta como numa teia, paralisa a vontade e até mesmo o juízo, que ele abafa com um fluido, como se abafa o fogo sobre uma camada de água. E essa analogia de Kardec é muito bacana, porque é exatamente isso. Quanto melhor a pessoa, quanto melhor o indivíduo, quanto melhor o espírito, quanto mais bondoso, nunca vai forçar ninguém a fazer nada. Compreende a situação e a estação espiritual que em cada um está. Se fulano, ciclano não conseguem ir além disso, eu inspiro a pessoa a fazer o bem, mas eu não posso forçá-la a fazer, porque ainda dentro dela não nasceu esse desejo, não nasceu essa compreensão. Em compensação, o espírito ruim vai sempre forçar a gente a fazer alguma coisa. Toda vez que você precisa apertar, não é amor. Toda vez que você precisa sufocar, não pode ser amor. Faz o indivíduo pensar, agir em seu lugar, impele contra sua vontade a atos extravagantes ou ridículos. Em suma, magnetiza-o, lança no estado de catalepsia moral, fazendo dele um instrumento cego à sua vontade. Então a gente vê realmente, e não é, infelizmente isso não é raro, a gente já teve oportunidade de ver algumas situações em que os médiuns agem como se eles estivessem hipnotizados. As pessoas agem como se fossem guiadas mesmo, maquinadas, né? Tal é a causa da obsessão, da fascinação e da subjugação, que se produzem graus de intensidade muito diversos, que nós já comentamos. Então, em geral, primeira coisa, conjugação de fluidos perispirituais. Então, primeiro é a busca pela vítima, né? Essa busca se dá inconsciente ou inconsciente. Consciente é quando o espírito quer fazer de fato mal, então ele procura uma pessoa para ele se vingar, enfim. Inconsciente é quando há aquela busca por uma ajuda, por alguma situação, e você acabou atraindo um obsessor, enfim. Depois dessa busca, é uma conjugação de fluidos perispirituais. Então, foi aquilo que a gente acabou de falar. O que acontece é que os perispíritos, né, os fluidos, acabam se interpenetrando, eles vão se chocando, vão se adentrando. Por quê? Porque a sintonia entre eles é muito forte. O tipo de pensamento é igual. Então, há essa conjugação de fluidos perispirituais. Bom, eu estou falando de uma coisa ruim, né, que é a obsessão. Mas a gente consegue perceber essa conjugação de fluidos perispirituais no nosso dia a dia com coisas boas, né? Seja pai, mãe, família, amigos, que a gente já tem uma sintonia maior, que você olha para o seu amigo, para sua amiga, para o seu pai, para sua mãe, para quem for, seu marido, para sua esposa, seu filho, e você já sabe o que a pessoa quer dizer. Já sabe o que a pessoa está precisando. Ou às vezes você está na rua e fala assim, vou comprar um café para fulano, só que fulano está lá na casa dele pensando em tomar um café. E aí você chega em casa e está com café. Essa sintonia, que é um fenômeno de telepatia que a gente chama, só é possível através dessa conjugação de fluidos perispirituais. Então, é um fenômeno que acontece naturalmente. Depois dessa conjugação de fluidos perispirituais, a segunda etapa é a simbiose de pensamentos, emoções e sentimentos. Então, simbiose, né, aquilo que é simbiótico, são dois em um só, né? Então, isso eu consigo sentir o que ele sente, eu tenho as emoções que ele tem, eu tenho os sentimentos que ele tem, né? É fácil sentir. Isso é o que muito claramente acontece também, por exemplo, quando a mãe sabe que o filho, né? A mãe ou o pai sabe muito bem que o filho está passando. Parece que ela está em simbiose com os pensamentos, né? Então, essa é a segunda etapa de um processo obsessivo. E, por fim, acontece o domínio mental do obsessor. Esse domínio mental, e aí não necessariamente é uma subjugação, né? Pode ser uma obsessão simples, pode ser uma fascinação. Isso
acontece em diferentes graus, em diferentes intensidades. Claro, é maior quanto maior for a conjugação, quanto maior for a simbiose. Mas assim, a gente vê isso em linha reta, entretanto, existe um processo, né? Esse é um processo, mas de certa forma eles se interpenetram também. Por quê? Porque conforme o domínio mental do obsessor vai se estabelecendo, vai aumentando a conjugação de fluidos perispirituais, vai aumentando, vai facilitando a simbiose de pensamentos, de emoções, de sentimentos, e melhor, maior vai ficando o domínio mental do obsessor. Então, em geral, para que se inicie, segue-se essa etapa, mas ela é tanto quanto circular. Porque depois que acontece o domínio mental, retorna ao primeiro, aflora o segundo, desempenha o terceiro e retorna para o primeiro. Então assim vai, né? Por isso que às vezes as pessoas ficam anos e anos em uma obsessão, às vezes décadas, às vezes vidas. Por quê? Porque vão reforçando esses processos. E aí para você retirar é muito, muito trabalhoso e exige, acima de tudo, modificação, né? Bom, gente, até aqui tudo bem? Gui, Oi? algumas dúvidas, vamos lá. Nesse processo, aí a gente vai utilizar um exemplo, né? Uhum. Você até deu anteriormente aí as relações, né? Familiares, relações de casal e tal. Sim, Num exemplo de uma pessoa que ela não tem identidade mais, você falou da questão da identidade, né? sim. Ela não tem mais identidade. Aí vou dar assim, vários exemplos. Ela não tem mais. Ela tem um celular, mas as senhas estão todas com o marido, exemplo, ou com a mulher. Quem resolve tudo é um só, o outro não resolve. Isso pode ser uma obsessão, mesmo sem ser uma obsessão pro mal, né? Entre aspas, né? Então, é preciso analisar, né, com bastante cuidado. Isso vem de anos, né? É uma coisa de anos, não é uma coisa de um dia, de ontem para hoje. É uma coisa que Sim, vem de tempos. Seria então, uma obsessão? eu acho que assim, eu acho que a gente não pode bater o martelo em relação a isso, porque é um assunto um pouco complexo, né? Porque assim, por exemplo, né, na questão do casal, vamos dizer, só a mulher resolve, só o homem resolve. Bom, tem muitas coisas aí, né? Tem a questão do machismo, de às vezes o homem não quer resolver nada disso porque ele acha que é tarefa da mulher. Ou às vezes o homem acha que a mulher não tem que resolver nada disso porque é tarefa do homem. Ou porque um é folgado, ou porque ele aproveita, ou porque ela aproveita. Não necessariamente pode ser uma obsessão, às vezes é só mau caráter mesmo um do outro. Sim. Pode ser também que seja uma questão da própria estrutura, né? Isso seja de certa forma estrutural no sentido de um machismo, no sentido de uma maneira como ele ou ela foram educados e isso é passado, né? Por exemplo, vou falar um exemplo familiar. Meus avós, como me conta minha mãe, né, bisavós, né, como conta minha mãe, eu não os conheci. Meu avô quem resolvia tudo. Minha bisavó ficava dentro de casa, ela só era responsável por cuidar da casa de olhe lá. Então minha bisavó não tinha acesso às coisas do meu avô, não sabia de nada que estava acontecendo, né? O que se gastava em dinheiro no quê. Então isso era da época, né? Infelizmente era o pensamento retrógrado da época, né? Que a mulher não podia ter acesso a essa questão de dinheiro e nada. Isso é uma obsessão? Não. Isso é um Não, é machismo cultural. estrutural, né? Cultural. Certo. Agora, se a pessoa ela tinha um determinado tipo de comportamento e ele muda, Mas é exatamente isso que eu estou querendo dizer. aí é preciso ter atenção, porque Uma aí é pessoa bem, totalmente independente, né? Que vivia tudo, isso é um exemplo, né? Que sim. fazia tudo, trabalhava, E de repente esse e de comportamento repente ela mudou, sim. inverte o Pode ser um posicionamento. sinal de obsessão. Pode ser também algum outro fator psicológico, claro, né? Não que uma coisa não exclua a outra, né? Que se Sim. complementa também. Mas pode ser um sinal claro de obsessão, sim, porque um dos sinais mais claros que a gente tem da obsessão é essa mudança De repentina, entre comportamento, né? aspas, né, de comportamento,
a pessoa vai perdendo a autonomia, vai perdendo a liberdade. E uma obsessão não nesse sentido só de desencarnado para encarnado, né? Eu digo, pode ser mesmo de encarnado para encarnado, né? Não, é o exemplo que eu quero, que eu estou Fruto de um dando é mesmo de... relacionamento nada saudável, às vezes, né? Relacionamento não só de casal, de amoroso nesse sentido, né? Pode ser uma amizade, pode ser um vizinho, pode ser um pai, pode ser um chefe, né? Quem for. E o resultado disso, a pessoa pode entrar em processo depressivo? Pode, claro. Pode entrar em processo depressivo, pode desenvolver crise de pânico, pode desenvolver sintomas, questões neurológicas, inclusive demência, o que for. Porque a pessoa, se ela não souber resolver isso, psicologicamente a gente tenta recuperar um pouco quem a gente é. O ego, apesar de tudo, ele tenta recuperar uma personalidade que está ali, né? Ele não quer ser ferido, mas ele também não quer ser abafado. Lógico. Então, ele tenta desassociar isso. E aí, o que inconscientemente a gente faz? A gente somatiza. Sim. Ou então vitimiza também. Também. É um Certo. outro processo, né? A gente recalca. E aí a gente entra nos fatores mais... As colunas da psicanálise, né? Você recalcaria, você racionalizaria, enfim. Certo. Mas você não fez o principal, que seria enxergar, observar, questionar, ponderar, abraçar, absorver, elaborar, né? Ouvir outras pessoas. E aí nem consegue ouvir. E aí que tá também outro fator claro da obsessão, que é quando você se afasta, esse afastamento, esse Sim. isolamento. Uhum. E aí, de novo, não estou falando só de obsessão espiritual, né? A gente percebe que qualquer tipo de relacionamento, qualquer tipo de relação, vou falar relação, ela é não saudável ou obsessivo, vou usar o termo que a gente está falando, porque ele é pesado, mas eu acho que é importante a gente usar. Em relação à obsessiva, quando retira a autonomia, quando a pessoa se sente mal, quando a pessoa parece que está sendo sempre perseguida, quando ela se sente numa situação em que ela está sendo abafada, em que não se potencializa, em que ela tem sempre, parece que, receio, parece que ela está sempre pisando em ovos para falar, para expressar, para falar das coisas que ela gosta, parece que ela tem sempre que gostar do que o outro gosta, parece que ela tem que ser sempre aquilo que o outro quer que ele ou ela seja. Então, tudo isso são sinais de que esse tipo de relação ela não é saudável, né? Ela é Sim. possivelmente, com grande chance, obsessiva. Show. Obrigada, Gui. Nada. Respondeu todas as minhas perguntas. Que bom que pude ser útil. Deixa eu entrar aqui e dar uma boa noite para todo Boa mundo. noite, Oi, Cecília. Atraso, desculpa Tranquilo. as faltas. Oi, Luci. Sem problema, sentimos sua falta. Que bom que você está aqui com a gente. Ainda no meio da bagunça, mas eu estou de volta. Não, porque você não A Entendo. bagunça vai ajeitando. Ai, ai. Entendo, querido. Também estou aqui na bagunça. É, né? Nossa, mãe. Mas tá bom. Mudança é sempre complicado. Muito. É porque não depende só da gente, né? Depende dos outros, né? Também, né? Exatamente. Depende do marceneiro, depende de ser de quebra. Aí você fica aqui de pé, mão atada, com tudo cansado, mas tá tudo certo. É isso aí. Acho que bom que você está de volta. Sentimos sua falta. Obrigada. Então é justamente isso, né? Essa sintonia obsessiva é esse processo aqui, de novo, né? São relações gerais, começa linearmente, entre aspas, né? Mas, de certa forma, é um círculo, está sempre voltando, né? Então, tanto que quando a gente vai retirando, né, esse domínio mental, essa simbiose, para no final retirar os fluidos, vai sendo muito mais fácil, né? E aí é uma coisa interessante, porque a pessoa fala assim, não, a pessoa está obsidiada, vai tomar passe. Gente, tomar passe, ok, vai ajudar. Mas você só vai retirar os fluidos, porque o pensamento da pessoa continua. Se a pessoa não busca reconhecer nela aquilo que liga ao passado, ela nunca vai conseguir caminhar para o futuro. Já dizia um dos filósofos que eu gosto muito, que é o Kierkegaard, a vida só pode ser compreendida olhando-se para trás, mas só pode ser vivida olhando-se para frente. Só assim. Bom, então aí eu trouxe uma pergunta dos Espíritos, que de certa forma volta àquilo que a gente falou várias vezes, né? Mas acho importante. A pergunta 329 dos Espíritos, Kardec pergunta assim:
Um espírito pode tomar momentaneamente o invólucro corpóreo de uma pessoa viva, isto é, introduzir-se num corpo animado e agir no lugar do espírito que nele se encontra encarnado? A gente já respondeu isso, já falamos sobre isso, mas está aqui a resposta dos espíritos. O espírito não entra num corpo como entras numa casa. Identifica-se com o espírito encarnado, cujos defeitos e qualidades sejam os mesmos que os seus, a fim de agirem conjuntamente. Então, foi aquilo que a gente já falou. Mas é sempre o espírito encarnado quem atua, conforme queira, sobre a matéria de que se acha revestido. Eu falei isso também, né, semana passada. A decisão final é sempre do espírito encarnado. Você pode ser extremamente influenciado e obsidiado, mas a decisão final ainda é sua. Você não é uma marionete por completo. A decisão final ainda é sua. Um espírito não pode substituir-se ao que está encarnado, pois este terá que permanecer ligado ao seu corpo até o termo fixado para a sua existência material. Inclusive, tem outra coisa que é importante dizer, que alguns tipos de obsessões são tão graves, né, porque vai sugando a energia vital da pessoa, vai prejudicando as ligações perispirituais, que antecedem a desencarnação. Por causa da obsessão, a pessoa antecede a desencarnação dela, porque vai gastando fluido vital, vai prejudicando essas ligações perispirituais e antecede a reencarnação e antecede a desencarnação. Você vê como o assunto é tão grave, né? Bom, a gente sabe que o perseguidor só vai encontrar ambiente se o perseguido oferecer as condições. Se eu ofereço a brecha psíquica, se eu vivo na irritação, se eu vivo na mágoa, se eu vivo no ciúme, se eu vivo na inveja, se eu estou sempre dando patada em Deus e o mundo, se eu sou uma pessoa que consome substância química entorpecente todos os dias, o tempo todo, se eu sou uma pessoa viciada em algum tipo de, seja no sexo, seja em falar mal, seja nisso, seja naquilo, eu tenho muito mais probabilidade a ser obsidiado. Por quê? Porque eu já estou me deixando nessa sintonia. Eu estou colocando condições favoráveis para dizer assim, para ser influenciado. Então, Guilherme, pegando o gancho no que a Vânia falou, a pessoa que se vitimiza, ela já está na sintonia, né? Sim, com toda certeza. A pessoa vive se vitimizando, né? Ah, eu não posso. Ah, eu não consigo. Ah, é porque fulano. Sempre a culpa do outro, né? Tudo acontece Sempre a culpa do comigo. outro. Não, porque, poxa, eu tô doente. Poxa, fulano fez isso. Poxa, ciclano fez aquilo. Sempre, não que os outros, claro, né? Não façam ações que nos desgostem, que nos maltratam. Mas não é possível que a sua vida seja um lixo completo, que só o que as pessoas fazem é que importa. Sabe, será que você não tem poder, não tem autonomia sobre a sua própria vida, sobre a sua própria decisão, sobre o que você quer comer, sobre o que você quer fazer? Sabe? Gui, Oi? e uma pessoa que vive no meio de várias assim? Oro e torço por ela para que ela consiga, dentro do possível, não ser assim. Tem que ser muito forte. Complexo, hein? Tem que ser muito forte. Mas é justamente isso, né? Você... É muito complexo. É uma dificuldade danada, porque tem gente que ensina a gente a ser... Ensina, ou que inspira a gente a ser como eles. Mas tem gente que ensina a gente a não ser como eles, né? Não ser como. E com essas pessoas a gente tem que aprender a... Justamente a não ser como, a pensar, nossa, eu não quero ser como fulano ou como ciclano. Eu não quero isso para mim, né? Porque são as questões que a gente sempre fala. Não quero isso para mim, isso não tem nada a ver comigo, né? A minha vida é assim, e ponto. E não vai ser. A minha vida é a minha, a da pessoa é da pessoa, e assim seguimos. Exatamente. É porque como esse processo vai ajudar a gente na elaboração da nossa compreensão, porque a gente vai encontrar outras pessoas assim no caminho, e como isso vai ajudar a gente a não ser assim, né? Sim. É como dizia o Khalil Gibran, né? Eu descobri, ou melhor, eu aprendi a tolerância com os intolerantes, a paz com os raivosos, o amor com os odiosos, a paciência com os impacientes,
A fé com os incrédulos. E por mais paradoxal que isso pareça, eu sou muito grato a todos esses meus mestres. Então, de certa forma é, né? Eu acho que é isso, né? Os bons nos inspiram e os maus, né, as pessoas que ainda não aprenderam, eles nos alertam. Acho que são sempre alertas, né? Eu não quero ser assim. Não quero. Não vou. Vou trabalhar muito em mim para que eu jamais seja assim. E aí, para quem, né, já viu o filme Nosso Lar ou quem leu o livro, deve lembrar da conversa do Vicente com o Otávio, em que o Vicente estava ali nas regiões umbralinas por causa da condição mental dele, uma situação que foi muito parecida com o do André Luiz, e o Otávio está falando com ele, e o Vicente fala, não, a gente fala muito de você. O Otávio fala, vocês devem falar, né? Nem devem lembrar de mim no nosso lar, não sei o quê, tentando coagir o Vicente a continuar ali naquela sintonia que ele já estava, né? E o Vicente fala assim, não, Otávio, a gente fala bastante de você. Você pra gente é exemplo de fracasso. Então eu acho que, por mais duro até que isso possa parecer, é pensar nisso, né? Porque é um fracasso. Você ficar dando patada nas pessoas, você ficar se vitimizando o tempo todo, isso é um fracasso. É um fracasso, pessoal. Sucesso de verdade é amar. E ser amado. Bom, então falamos sobre essa sintonia obsessiva e vamos falar sobre infecções fluídicas. E aí no livro Evolução em Dois Mundos, que é um livro maravilhoso que fala sobre, André Luiz nos diz, muitos acometem os adversários que ainda se entrosam no corpo terrestre, empolgando-os a imaginação com formas mentais monstruosas. Operando perturbações, podemos classificar como infecções fluídicas e que determinam colapso cerebral com arrasadora loucura. E é de fato, é assim que começa, né? Essas infecções fluídicas são as imagens sendo projetadas. No livro sobre a história de Francisco de Assis, tem alguns quadros assim, né? Do Francisco de Assis sendo... ele tentando estar em prece e às vezes chegavam esses espíritos querendo prejudicar o trabalho dele e jogavam imagens horríveis na mente dele. Você fala, poxa, mas Francisco de Assis, que é Francisco de Assis, né? Sim, acontecia também. Porque é humano, né? E aí não tem... E aí que eu gosto bastante dessa parábola, porque isso é uma parábola, a tentação de Jesus no deserto, né? É um simbolismo danado, né? A tentação do próprio Cristo, né? Mostrando que todos nós sofremos essas infecções fluídicas, né? Então, e é claro, um simbolismo, no EAD a gente vai ver isso, antes de terminar o livro 3, né? Raíza, Vânia e Lucília, mas até vocês estão convidados, obviamente, né? O Walter, a Vivi, a Cleia, a Mari, se quiserem assistir. Mas as tentações do Cristo falam justamente sobre isso, né? É o, entre aspas, do diabo, né? Que diabo em hebraico significa aquele que engana, ou aquele que é enganado. O diabo vira para Jesus e diz, vai, joga-te daqui e peça aos teus anjos. Ele usa as próprias escrituras, né? Com Jesus e fala, se tu és o Filho de Deus, joga-te daqui e peça que teus anjos te segurem. E depois tentem outras coisas. E aí o mais interessante são as respostas que Jesus vai dando, né? Mas eu não vou adiantar isso. Oi? Eu queria só complementar uma coisa que você falou agora, né, das tentações de Jesus. Eu não sei se vocês já viram, tem uma série fantástica no Netflix chamada The Joyce, que são os escolhidos. E mostra Jesus, né, escolhendo os apóstolos e como eles são humanos, como eles erram, contando a história de Simão, Pedro. É fantástico. Eu também não vou dar spoiler aqui, mas vejam que tem muito sobre isso que o Gui falou. Como é que é? É o The Chosen que falam? Isso, os escolhidos. Eu também, Raíssa, eu acho Lucília, vamos trocar então, maravilhosa. Eu vi alguém falando sobre muito ela. Bacana. Eu vi o anúncio, vou tentar assistir. Obrigado. Gente, vale muito a pena, tá no Netflix. Muito bacana, né? Muito bacana. Bacana, obrigado, Raíssa. Então é isso, né? A gente tem essas infecções fluídicas que são imagens que chegam e a gente escolhe se a gente quer acatar, desculpa, ou não, né? E ainda muitos outros imobilizados nas paixões egoísticas, desse daquele teor, descansam em pesado monoideísmo, ou seja, com a mesma ideia o tempo todo. Eu falei disso acho que semana passada, né? Do pensamento central que a gente fica
e os outros pensamentos que se derivam desse pensamento central. Então, é uma raiva que se transforma em irritabilidade, em angústia, em isso, em aquilo. E parece que a gente nunca consegue atrair nada bom, né? Parece que tudo de ruim acontece. Por quê? Porque você está sempre pensando a mesma coisa. Você só consegue enxergar o mundo com essa lente. Troca o óculos um pouco. É aquela história em que o rapaz olhava da janela da cozinha dele, né? Para a vizinha. Aí via que a vizinha estendia os lençóis que até então seriam brancos, mas estavam todos sujos. Ele falava o tempo todo para a esposa dele: olha, aquela vizinha parece que a máquina dela não é boa, ou ela não sabe lavar a roupa, não sabe lavar os lençóis, porque estão sempre sujos. E ela ainda tem orgulho de pendurar. No dia seguinte, mesma história. E assim, ele fez durante uma semana, reclamando para a esposa, falando mal da vizinha que tinha os lençóis sujos. Até que, em determinado dia, ao olhar pela janela, surpresa, a vizinha estendia os lençóis limpíssimos, brilhando. E ele disse para a esposa: olha, acho que agora ela trocou a máquina ou o sabão em pó. Ele falou: não, eu é que levantei mais cedo e limpei a janela. Era a janela dele que estava suja. Então a gente tem que tomar muito cuidado, porque às vezes a gente fala assim, eu já ouvi muita gente falando assim, ai, você não tem malícia, não tem não sei o quê. Mas às vezes as pessoas não têm malícia, não. A malícia é na cabeça de você que está ouvindo. Às vezes as intenções das pessoas são mais puras do que a gente pensa. Não sempre. Claro, existem pensamentos ruins. Mas o ponto é, a gente tem que tomar muito cuidado também para a gente não achar que qualquer coisa é sempre um ataque. Qualquer coisa é sempre algo ruim. Calma. Deixa a pessoa tentar se explicar, né? Calma. Vamos tentar sempre sermos muito razoáveis nas situações, né? Ponderar, isso é importante. Porque às vezes a gente já quer sair julgando as coisas antes de olhar de verdade, né? E aí a gente cai no fanatismo, a gente cai no egoísmo e por aí vai. Mas todos nós estamos sujeitos a essas infecções fluídicas. Assim como o corpo físico, aí no Missionários da Luz nos diz que assim como o corpo físico pode ingerir alimentos venenosos que lhe intoxicam os tecidos, também o organismo perispiritual pode absorver os elementos de degradação que lhe corroem os centros de força, com reflexo sobre as células materiais. Foi aquilo que eu falei com vocês. Então, olha só. Muitas vezes, as sensações ruins que a gente tem não é porque você comeu alguma... Se você tem uma alimentação regrada, né? Claro, vamos lá. Seus exames estão em dia, está tudo bem. Mas você chegou num ambiente ou você está recebendo uma carga vibratória negativa, está degradando o seu perispírito, está acatando aquilo dali. Isso é uma infecção fluídica. Ah, Guilherme, o que eu faço? Faz uma prece, vai tomar um passe, se afasta, evita. Se puder. Se não puder, faz prece. Pede proteção, pede amparo, eleva o pensamento. É isso que nos ajuda. Se a mente da criatura encarnada ainda não atingiu a disciplina das emoções, se alimenta paixões que a desarmonizam com a realidade, pode, a qualquer momento, intoxicar-se com as emissões mentais daqueles com quem convive e que se encontram no mesmo estado de desequilíbrio. Às vezes, semelhantes absorções constituem simples fenômenos sem maior importância. Sim, às vezes no dia a dia a gente sente um pequeno mal-estar. Esse mal-estar pode ser alguém desejando ódio, inveja pra gente, o que for, encarnado ou desencarnado. Mas passa batido, porque a gente sentiu, mas aí vai ouvir uma música, vai ver um programa, vai ler um livro, acabou, isso foi embora, isso não ficou. Agora, se isso é persistente, vamos observar, vamos entender. Todavia, em muitos casos, são suscetíveis de ocasionar perigosos desastres orgânicos. E aí, gente, a gente tem inúmeros exemplos de situações em que pessoas em desequilíbrio emocional vão ser infectadas fluidicamente. Isso vai afetar seja o raciocínio, seja a pele da pessoa, uma obsessão. O Divaldo conta que quando a irmã dele desencarnou, que acabou obsidiando ele, que ela foi uma suicida, né? Ela se suicidou, buscou ele inconscientemente, também ela não queria prejudicar, mas buscou, ele ficou sem andar. Por quê? Por causa de uma infecção fluídica. E isso passou
para as células dele, né? Isso impossibilitou que ele caminhasse. Ele ficou 2 meses sem andar. E a mãe dele achou que era brincadeira. Chamou o médico, chamou tudo, fez exame, tá tudo certo. Tem ligamento, tem tudo certo, não quebrou nada. Até que chamou um médico um dia. O médico falou, já sabemos o que é. Viram a irmãzinha dele, deram um passo e ele andou. Isso acontece normalmente quando os interessados não têm vida de oração, cuja influência benéfica pode anular inúmeros males. Por isso que Jesus o tempo todo nos alertava, orai e vigiai. Não de maneira fanática, é de maneira sincera. Sincera. E é claro que a oração também não tem que ser só para, Senhor, me tira desse sentimento aqui. Não. O tempo todo a gente está falando que esse processo obsessivo, ele acontece porque nós somos humanos, porque nós temos falhas. Então, a gente projeta nos outros esses nossos desejos, nossos vícios, as nossas tendências. E a gente acaba machucando, infectando fluidicamente. Por isso que é necessário sempre a gente estar reestabelecendo essa percepção compreensiva. E olhando para a gente. Já dizia o Jung que tudo aquilo que nos irrita nos outros nos leva a uma melhor compreensão de nós mesmos. E aí tem uma coisa muito bacana no livro Libertação, e aí eu trouxe um trecho do livro da Sueli Caldas Schubert, nesse livro de Obsessão e Desobsessão, em que ela fala assim, no livro Libertação, analisando a obsessão de Margarida, em que denominou-a de cerco temporariamente organizado, os obsessores atuavam de maneira cruel e meticulosa. Ao lado dela ficavam permanentemente espíritos hipnotizadores, espíritos que eram encarregados de hipnotizar de fato a pessoa. Entre as técnicas utilizadas por eles, ressaltamos o que se poderia chamar de vibrações maléficas, isto é, energias desequilibrantes e perturbadoras que eram aplicadas pelos algozes com a finalidade de prostrá-la, colocando-a completamente vencida. Um exemplo. Hoje é dia de trabalho no centro, dia de estudo. Mas aí os espíritos... Isso aqui é um exemplo hipotético, tá? Mas aí os espíritos não querem que você vá. E aí esses espíritos hipnotizadores, o que eles fariam? Vamos lançar uma ideia assim, cara, você tá cansada, né? Você tá cansado. Tem certeza que você vai lá? As pessoas falam mal umas das outras. Ninguém é evangélico de verdade. As pessoas têm um monte de erro, tem muita gente hipócrita ali. Uma dessas ideias você vai acatar. Você fala, realmente, né? Poxa, não tem sentido eu ficar indo pra lá. Só tem gente hipócrita. Melhor ficar aqui. Ou não, realmente, eu tô muito cansado, não vou ser útil lá, ou às vezes até pelo contrário, né? Você não vai ser útil, você não serve pra nada. Você vai acatando aquilo ali. Isso são vibrações maléficas. Isso, gente, é no desencarnado, mas pode ter no encarnado também. Aquela pessoa que se diz seu amigo ou sua amiga, e aí fala mal do seu corpo, fala mal da sua roupa, fala mal da sua casa. Utiliza alguma coisa para falar mal, para te criticar. Tá sempre te colocando para baixo. Isso, de certa forma, é uma vibração maléfica. Isso é uma infecção fluídica. Pode ser por inveja, pode ser por ciúme, não sei. Pode ser por vingança, não sei. Mas esses são exemplos. Além da construção mental, o perseguidor se utiliza também do envolvimento fluídico, que foi o que a gente já falou, o que torna o paciente combalido. Então, a pessoa vai ficando cansada, extenuada, parece que suga energia. Você fala, poxa, mas eu estou me alimentando bem, estou fazendo tudo, estou dormindo e parece que não descanso. Até que a pessoa chega a um estado de prostração. Isso se deve a esse envolvimento fluídico. Aí ele faz um papel como se fosse de um vampiro, né? Suga essas energias. E aí a pessoa parece que não consegue lutar por si própria, porque está cercado mentalmente, está enfraquecido fisicamente. E aí quando se consolida esse cerco, que está muito bem ilustrado no livro Libertação, né? Quem quiser ler, é um livro muito forte, mas interessantíssimo, o obsessor passa a controlar sua vítima por telepatia. Já que ele estabeleceu a sintonia, você consegue telepaticamente ficar mandando e a pessoa faz. E essa comunhão mental é estreita, mesmo que distante.
O obsessor pode estar em... Que às vezes o obsessor não é de uma pessoa só, não, tá? Às vezes ele está obsidiando mais de uma pessoa. Um grupo de obsessores podem estar fazendo vários, né? Por encomenda, inclusive. Você acha que isso não existe? O perseguidor controla o perseguido, que age teleguiado pela mente mais forte. Existe um grupo, e se bobear, existem até cursos de obsessão para obsidiar alguém. Nossa. Porque eles estudam, eles compreendem. Por isso que, de novo, eu sei que eu sou chato nisso, sou quase um obsessor nisso, né? A importância do estudo. Porque a gente vai compreendendo os processos, a gente consegue muito mais estender para a gente essas realidades. O conhecimento permite com que a gente olhe, que a gente limpe a janela, né, e veja os lençóis que estão sujos e que de fato estão limpos, né? Isso é muito importante. E aí, para a gente finalizar, essa ideia de obsessão e mediunidade. A obsessão é um dos maiores escolhos, dos maiores entraves para a mediunidade. E, infelizmente, os mais frequentes. Então, o médium tem que estar sempre muito vigilante para combater isso. Porque, além dos inconvenientes pessoais, é um obstáculo para a excelência e veracidade das comunicações. Qualquer que seja o grau em que ela se apresente, vai trazer um constrangimento e, de nenhum jeito, alguém vai ser obsidiado por um espírito bom, né? Então, quando a gente vê um médium que ele está obsidiado, ou que a gente tem alguma de certa forma, alguma notícia de que ele pode estar, né, alguma suspeita que ele pode estar obsidiado, a gente fica o quê? Sem confiança nas comunicações dele ou dela, né? E aí por isso que é examinar tudo, retendo bem. Então a gente vai examinar aquela comunicação e vai reter aquilo que é bom, mas vai estar olhando para aquilo que não é bom, para aquilo que não está acontecendo, né? E claro, e conversar, né? A gente ser o mais, por exemplo, no caso da mediunidade, né? Você está no grupo mediúnico, você está vendo que alguém parece estar obsidiado, a gente tem essa suspeita. Você não vai virar a pessoa para falar isso, né? Mas você pode fazer o quê? Você pode ir conversando, pode tentar ir despertando essa ideia. E aí, se você está vendo que esse isolamento está acontecendo, esse afastamento, a probabilidade de ser uma obsessão já é muito maior. No item 243 do livro dos médiuns, Kardec fala sobre 9 características que a gente consegue reconhecer a obsessão que comete o médium. E que a gente pode enumerar mais ou menos assim. Primeiro, só um espírito quer se comunicar. E ele é persistente nisso. Está sempre o mesmo espírito se comunicando? Como assim? Segundo, a ilusão que o médium tem em relação à qualidade da comunicação que recebe. Então, ou ele acha que a comunicação dele é ao concurso, só ele recebe comunicação boa, ou pode ser, às vezes, o contrário. Só ele recebe comunicação ruim. Disposição de se afastar das pessoas que possam dar bons conselhos. Então, foi o que a gente falou já. O afastamento, o isolamento. Ainda mais das pessoas que podem auxiliar. Reação negativa à crítica. Recebe uma crítica e não. Peraí, gente. A gente está também para ser criticado, para ser avaliado. Necessidade constante de psicografar. Tem mestre completamente desequilibrado que quer psicografar em qualquer lugar. Quer psicografar, quer fazer psicofonia. Não é assim. Tem local, tem horário. Imagina um cirurgião qualquer hora que vai fazer cirurgia. Não tem isso. Um professor que quer o tempo todo dar aula. Calma, não é assim, né? Você pode ter uma conversa coloquial com alguém sem que você tenha que dar uma aula para a pessoa. Constrangimento que impulsione o médium a falar contra a vontade. Então você está vendo que o médium está tendo reações muito estranhas. Ruídos e perturbações ao redor do médium. Um médium ostensivo consegue perceber com mais facilidade quando um outro amigo médium está obsidiada, pela questão da sintonia e tudo mais, né? A gente vai percebendo isso. Bom, então, em geral, essas eram as colocações que a gente tinha hoje. E aí, para a gente finalizar, eu trouxe um outro videozinho da Amigos da Luz que fala sobre o obsessor e, curioso ou não, em sintonia ou não, vai trazer um pouco do que vocês falaram bastante hoje. Eu acho que eu já compartilhei o áudio. Então vocês me avisem, por favor, se estiverem ouvindo, tá? Como é que eu tô? Como é que você acha que eu tô? Vocês estão ouvindo?
Sim. Ok. Tá baixinho, aumenta só um pouquinho aí. Vou aumentar um pouco. Acho que aqui já está no máximo. Acho que o meu computador também já está no máximo. Eu também vai estar no máximo, gente, desculpa. É realmente a limitação do meu computador. Vocês estão vendo meus slides? Não, parou de compartilhar. Parou, né? Tem que aumentar no próprio micro de cada um mesmo. Porque o meu é baixinho, só vai até aqui. Compartilhar o som. Como é que eu tô? Como é que você acha que eu tô? Tô mal, tô muito mal. Tô conseguindo fazer nada, tô fraco, uma angústia enorme, um vazio. Tudo que eu faço dá errado, não consigo terminar nada que eu começo a fazer. Eu acho que deve ter um espírito obsessor me perseguindo. Parou. Obsessor, sou eu. Mas você... Calma, Oswaldo, eu só vim aqui bater um papo rapidinho, trégua. Tá? É rápido, fica tranquilo. Mas, cara, o que eu te fiz pra você me perseguir? Isso é uma longa história, deixa pra lá. Eu te matei em outra vida ou alguma coisa assim? Não, matou não. Você me destruiu. Você destruiu minha família, morreu de fome por sua causa. Você era um fofo, um amorzinho de pessoa, né? Para de me atormentar, por favor, eu não aguento mais. Não, aí é que tá. Eu não consigo te atormentar. Quando eu penso em te atormentar, você já se prejudica sozinho. Hã? Eu fico só olhando, porque você é mestre em se dar mal sozinho, não preciso fazer nada. Então para de colocar a culpa em cima de mim de tudo de errado que te acontece, ok? Me deixa em paz, me larga. Quem é o obsessor aqui? Quem é que tá louco? Mas como assim? Por exemplo, Oswaldo, eu chego aqui de manhã pronto pra te obsidiar. Beleza, hoje vou perturbar o Oswaldo. Mas você já acorda, o bicho, mal-humorado. Você já começa destratando tua filha, teu vizinho, o padeiro, o cachorro, o periquito, o papagaio. Oswaldo, eu já tentei fazer uma prece pra ver se alguém ilumina essa tua cabeça, mas nem os benfeitores espirituais conseguem chegar perto de você, porque você é chato. É tão simples, basta você estar na tua, eu chego aqui, te obsidio, vou embora. Acabou. Desculpa. Você atrai uma multidão de obsessor aqui, Oswaldo. Eu que tenho o direito de me vingar, eu tenho que chegar me acotovelando, porque é um monte de capeta aqui dentro. Por sua culpa, você atrai. Oswaldo, bota uma coisa na sua cabeça. Cada palavra de ódio, de rancor, de autopiedade que sai dessa tua boca é uma pedra que você mesmo bota no seu caminho. Eu não tenho nada a ver com isso, entendeu? Vamos ter mais um pouquinho de equilíbrio? Vamos tentar um pouquinho para o Positivo fazer o trabalho dele, pode ser? Ok? Agora eu vou embora que eu não tô aqui pra ficar dando um conselho, não, tá? Isso é coisa de mentor e eu sou obsessor, ok? Eu sou mal. Ai, meu Deus, esse obsessor não me deixa em paz. Meu Deus, eu não sei o que fazer. Eu queria muito compartilhar esses vídeos todos lindos, mas eu não consigo. Eu não consigo nem me inscrever no canal. Bom, é isso, né? É um exemplo dentro daquilo que a gente já falou, né? Eu amo esses vídeos deles, eles são muito caricatos nisso tudo, né? Tem vários vídeos sobre obsessão que eles fazem essas brincadeiras, eles falam, mas eu acho que serve para resumir um pouco aquilo que a gente falou. E, curioso ou não, eles trouxeram justamente um caso de vitimismo que vocês citaram bastante hoje, né? Então é isso, tem gente que já prejudica a própria vida, né? Então, e a gente quer colocar a culpa... No fundo, é sempre a gente, gente. É sempre a gente. Então,